Good afternoon, everyone. Good morning if you are in the West Coast, and welcome to the Swiss Re Corporate Solutions webinar, Climate Change and Parametric Protection in Latin America. For the very first time, we are running this webinar in 3 languages. Our original track will be in English, but if you prefer to listen this webinar into Portuguese or Spanish, please select the language on the glove icon on the bottom menu of your screen, the one we said interpretation, and please choose. Bom dia. Nós reservamos algum tempo para a sessão de perguntas e respostas no final do nosso webinar, que terá 1 hora de duração. Eu gostaria de incentivá-los, porém, a fazer qualquer pergunta que possam ter durante o webinar. E fiquem à vontade para perguntar na língua em que se sentirem mais confortáveis, espanhol, português ou inglês. Hoje, nós contamos com a presença dos meus colegas Martin Hotz, que é o Head de Soluções Paramétricas para Catástrofes Naturais, ou NatCats, para a Swiss Re Corporate Solutions. Martin supervisiona a precificação da estruturação de todas as coberturas para propriedades para NatCat. Ele vai falar hoje sobre as mudanças climáticas e seus efeitos potenciais nos atuais cenários de risco. Ruben Hoffliger, que é o Head de Soluções para o Setor Público na América Latina. Ruben também lidera o time dedicado a ajudar as agências governamentais a fortalecerem as suas estratégias de resiliência na América Latina. Nós contamos também com a presença da nossa colega Andrea Bayer, que é a Head de Soluções de Risco Inovadoras para a América Latina. O time da Andrea trabalha com os nossos clientes e com as corretoras na transferência de riscos que nem sempre estão cobertos pelos seguros tradicionais. Então, em nome dos meus colegas, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês. E antes de iniciarmos o webinar, eu gostaria de fazer algumas perguntas para quebrar o gelo. Peço que vocês nos ajudem com as respostas e eu gostaria de enfatizar que não existem respostas certas ou erradas. Por favor, digitem as suas respostas no chat. Ok, vamos lá. A primeira pergunta é: qual ano teve os maiores prejuízos segurados de catástrofes naturais desde 1970? Qual ano vocês acham que foi o mais afetado pelos prejuízos segurados? Próxima pergunta. Por que vocês acham que o setor público arca com a maior parte de todos os prejuízos econômicos após uma catástrofe? Eu gostaria de lembrar novamente a vocês que não existe uma resposta certa ou errada. Então, por favor, me digam por que vocês acham que o setor público arca com a maior parte dos prejuízos econômicos totais após uma catástrofe. Última pergunta, mas não menos importante: as soluções paramétricas conseguem substituir o seguro tradicional para fechar a lacuna de proteção? O que vocês acham disso? Não se preocupem, os meus colegas irão explicar tudo em detalhes ao longo desse webinar. Agora podemos começar. Gostaria de agradecer a todos vocês por terem colocado as suas respostas no chat. Agora vou passar a palavra para o Martin. Muito obrigado, Sara. Também quero dar as boas-vindas a todos. É um prazer enorme ver quantos de vocês estão interessados no nosso webinar. O que eu quero mostrar a vocês no primeiro slide é um gráfico que eu acredito que muitos de vocês já devem ter visto anteriormente. É um gráfico que nós atualizamos anualmente na Swiss Re como parte das publicações Sigma.
O que o gráfico de barras mostra são os prejuízos globais causados por catástrofes naturais pagos pela indústria de seguros e divididos entre os chamados riscos primários, como terremotos ou furacões, em verde claro, os efeitos secundários dos riscos primários, como marés de tempestades ou tsunamis, em azul claro, e os riscos secundários independentes, como tempestades fortes, tempestades de granizo, incêndios florestais, em azul escuro. Na segunda linha, próxima ao marco de 50%, nós podemos ver a participação desses riscos secundários, como tempestades de granizo e incêndios florestais, como parte dos prejuízos totais segurados causados por catástrofes naturais. Como vocês podem ver, esses riscos secundários podem ser extremamente relevantes, separadamente ou não. Existe também alguma volatilidade ano a ano. 2020 será sempre lembrado pela crise causada pela Covid-19, que ainda está acontecendo, e contra o pano de fundo causado pela pandemia, milhões de pessoas também enfrentaram eventos climáticos extremos. Em 2020, a indústria global de seguros cobriu 81 bilhões de dólares americanos por causa dos prejuízos globais causados pelas catástrofes naturais. Foi o quinto ano mais caro ou com mais prejuízos causados por catástrofes naturais para a indústria de seguros, também acima da média. Respondendo à pergunta anterior da Sara, o ano mais caro com catástrofes naturais foi, na verdade, 2017, com os furacões Harvey, Irma e Maria, dos quais, sem dúvida alguma, vocês se lembrarão. O que é bastante óbvio nesse gráfico é que os prejuízos segurados têm aumentado no longo prazo e nós esperamos que essa tendência continue. Os fatores são o crescimento populacional, por um lado, o aumento dos valores das propriedades, principalmente em áreas expostas, como aquelas próximas ao litoral, bem como os efeitos das mudanças climáticas. Como podemos ver no próximo slide, o que se destacou em 2020 em relação às catástrofes naturais foi, sem dúvida, a ativíssima temporada de furacões no Atlântico Norte, que quebrou inúmeros recordes. Alguns deles nós resumimos aqui na tela. Vocês podem ver que o que realmente impulsionou essa terrível temporada de furacões foi, em grande parte, o recorde de altas temperaturas no oceano. Como mais de 90% do calor adicional aprisionado pela mudança climática é absorvido pelos oceanos, isso significa que existe muita energia que os furacões podem utilizar como combustível para se tornarem cada vez mais intensos. Isso significa que na Swiss Re nós acreditamos que é muito provável e possível que cada vez mais nós veremos temporadas violentas de furacões. Isso não significa, porém, que esse daqui para frente, isso inclui 2021, todos os anos serão tão ativos quanto 2020. Continuaremos a ver muita variabilidade de um ano para o outro. E o ENSO, El Niño, oscilação sul, que nós conhecemos como os extremos do El Niño e La Niña, também causam um grande impacto na frequência e na intensidade dos furacões. Isso significa que, embora a tendência de longo prazo nos mostre que provavelmente teremos tempestades cada vez mais intensas, a variabilidade de um ano para o outro será muito grande. Apesar do grande número de tempestades que ocorreram em 2020, os prejuízos da indústria de seguros poderiam ter sido mais altos, principalmente nos Estados Unidos. A maioria dos furacões e tempestades com nomes não impactaram áreas densamente populadas. Isso deveu-se apenas à sorte.
Não existe nenhuma razão pela qual as futuras tempestades não irão afetar áreas de grande riqueza econômica. Certamente não foi sorte para as comunidades da América Central que estiveram no caminho das tempestades tropicais e furacões do ano passado. Eles não tinham seguro ou resseguro e não tiveram direito a nenhuma indenização. No próximo slide, vamos falar de 3 países da América Central que foram afetados pelos furacões. O primeiro foi o México, onde 3 tempestades terrestres com nome tocaram terra no estado de Quintana Roo em apenas 25 dias. As 3 tempestades tocaram terra relativamente no final da temporada de furacões, em outubro. Como a temporada já havia sido extremamente ativa até então, pela segunda vez na história, essas tempestades receberam os nomes de letras gregas. Isso aconteceu porque a lista dos nomes de furacões, que é definida antes da temporada de furacões e inclui apenas 21 nomes, a lista de 2020, com os nomes dos furacões, já havia sido totalmente utilizada. As letras gregas precisaram ser utilizadas novamente pela segunda vez desde 2005. Esse sistema é o seguinte: algumas décadas atrás, as pessoas acreditavam que seria mais do que suficiente ter 21 tempestades com nome na lista. Esse número bastaria para cada temporada. Mas agora, pela segunda vez, a lista mostrou-se insuficiente. Portanto, as tempestades que tocaram terra no México receberam os nomes de Gama, Delta e Zeta. Como vocês podem ver, a Delta, por exemplo, atingiu um recorde em termos da rapidez com que se intensificou, transformando-se de depressão tropical em um furacão categoria 4. Tudo isso aconteceu em apenas 36 horas. Isso é o que enxergamos para o futuro, furacões que vão se intensificar muito depressa. Isso será possibilitado pelo excesso de calor armazenado nos oceanos. Agora, esses nomes de letras gregas, a menos que você seja grego, talvez não sejam tão fáceis de lembrar para a maioria de nós. Alguns têm um som semelhante e isso pode gerar alguma confusão. Isso não é o ideal porque é preciso alertar o público. E foi por isso que, no início deste ano, a Organização Meteorológica Mundial alertou que, de agora em diante, essas letras gregas não serão mais utilizadas. Nós também entendemos isso como um reconhecimento de que espera-se que ocorram temporadas de furacões extremamente ativas no futuro. Portanto, é necessário desenvolver um novo esquema de nomes mais sólido e que funcione bem nas futuras temporadas. No próximo slide, nós vemos outros 2 países que foram duramente atingidos no ano passado. A Colômbia, onde a ilha de Providência foi terrivelmente impactada pelo furacão Iota, que atingiu a maior escala de intensidade de furacões, tornando-se um furacão categoria 5, que passou a poucas milhas de distância. Em seguida, o furacão Iota tocou terra na Nicarágua, a apenas 10 milhas de onde, menos de 2 semanas antes, o furacão Eta também havia tocado terra. Dá para ver claramente que, quando falamos de eventos climáticos extremos, algo que parece impossível não existe. Porque quem poderia adivinhar que, no mesmo momento, no ano passado, com apenas 2 semanas de intervalo, 2 furacões fortíssimos poderiam tocar terra virtualmente no mesmo lugar? E nós ouvimos que uma atmosfera mais quente pode conservar mais energia. Isso é amplamente aceito. E não apenas os furacões encontram mais energia, mas eventos de precipitação extrema também ocorrerão com mais frequência. Mas nem todos os lugares serão impactados da mesma forma. Em uma nova tentativa de quantificar o impacto das mudanças climáticas, a Swiss Re publicou um novo estudo no mês passado.
No próximo slide, podemos ver o nome desse estudo, que foi chamado A Economia das Mudanças Climáticas, Nenhuma Ação Não é uma Opção. Uma das principais declarações é que o mundo deverá perder 10% do valor econômico total ao longo dos próximos 30 anos, caso as mudanças climáticas não sejam enfrentadas da maneira correta e caso nenhuma ação séria seja implementada. O estudo focou em 48 países que representam 90% da economia mundial. 7 desses países são da América Latina e o núcleo desse estudo é um recém-desenvolvido índice da economia climática. Ele está sendo utilizado para enfatizar como os riscos climáticos podem impactar as economias a nível nacional. Vamos, então, dar uma olhada nisso no próximo slide, onde há uma classificação de todos esses países estudados. Há também um site na internet, nós podemos fornecer o link a vocês. É possível utilizar uma ferramenta interativa nesse link que faz um resumo do índice por país. O estudo avaliou como as mudanças climáticas impactam o PIB dos países, como impactam o risco de eventos climáticos extremos e também qual é a capacidade de adaptação de um país às mudanças climáticas. A classificação total no índice baseia-se nessas 3 categorias principais. No site da internet, também é possível acessar cada país separadamente. Vamos dar uma olhada no Brasil como um exemplo. Nós temos uma ilustração no próximo slide. O estudo mostra que, com o aumento das temperaturas globais, o Brasil será cada vez mais propenso a enfrentar condições mais quentes e secas. E que, durante os dias de verão, ondas de calor excessivo poderão destruir as colheitas e aumentar a taxa de mortalidade e doença das pessoas. Nesse cenário, o turismo sofreria impactos muito graves. A conclusão geral desse último relatório da Swiss Re é que os impactos das mudanças climáticas podem ser reduzidos através de medidas decisivas para atingir as metas estabelecidas no Acordo de Paris. Isso é o que nós vemos do lado direito do slide, onde, sob diferentes cenários, através de ações mais decisivas, o aquecimento global pode ser reduzido e isso levará a uma redução do estresse climático, resultando em grandes economias. Na Swiss Re, nós acreditamos firmemente que o seguro e o resseguro têm um papel essencial não apenas no fornecimento da capacidade de transferência de riscos, mas também no compartilhamento do conhecimento dos riscos e utilização desse conhecimento para ajudar os domicílios, as empresas e as sociedades a mitigarem e se adaptarem às mudanças climáticas. Agora eu vou passar a palavra para o meu colega Ruben, que apresentará essas soluções inovadoras específicas para o setor público. Obrigado. Muito obrigado, Martin. Boa tarde a todos. No meu caso, vou falar um pouquinho sobre a importância de trabalhar com os governos para tornar o mundo mais resiliente e sobre a necessidade de entendermos os desafios que as soluções de transferência de risco podem ter para ajudar o setor público. Aqui nós podemos ver o time de soluções para o setor público da Swiss Re. É extremamente importante dizermos que esse foi o primeiro time totalmente dedicado ao setor público no setor de seguros e de resseguros. Como vocês podem ver, nós temos um time espalhado por vários países do mundo, com colegas no lado da originação, mas também no desenvolvimento e estruturação de negócios. A nossa missão é ajudar os governos a entenderem os riscos que correm, a exposição que enfrentam e ajudá-los a desenvolver soluções de transferência de risco sob medida, ajudando-os a aliviar esse fardo no seu balanço.
nós fechamos diferentes transações no mundo. E, como time global, também ajudamos as unidades de negócios do Grupo Swiss Re a crescer no espaço do setor público. Vamos para o próximo slide. Aqui eu gostaria de acrescentar um comentário ao que o Martin disse sobre os prejuízos totais segurados. É importante enfatizarmos não apenas o crescimento significativo dos prejuízos segurados ao longo dos anos, mas também dos prejuízos econômicos totais. Isso significa que o gap de proteção cresceu significativamente ao longo dos anos. Essa é a diferença entre os prejuízos econômicos totais e os prejuízos segurados. Como o Martin mencionou, nós temos um crescimento significativo das economias da população nas áreas urbanas e o seguro não acompanha realmente o crescimento da atividade econômica. O que está acontecendo é que o gap está se tornando cada vez maior. Como vocês podem ver aqui, 65% dos prejuízos econômicos causados por catástrofes naturais ao longo da última década não eram segurados. Voltando à pergunta do porquê o setor público arca com a maior parte dos prejuízos econômicos totais, a principal razão para isso é porque existem muitos conceitos que o governo precisa compreender. O responsável tem um escopo que vai além dos ativos públicos. O governo tem uma responsabilidade social para com a população de baixa renda, a população mais afetada. Após um desastre natural, o governo precisa cuidar não apenas dos seus ativos, edifícios, infraestrutura pública. Ele precisa também ajudar a população afetada, arcar com os custos da resposta à emergência, prover alimentos, abrigo, remédios. Devem também trabalhar na remoção dos escombros, providenciar maquinário pesado e tudo o que é necessário para a recuperação e a reconstrução. O objetivo dos governos é sempre fazer com que a economia volte ao normal assim que possível, porque os orçamentos públicos sofrem uma pressão dupla. Isso significa que eles precisam assumir os altos custos para tudo aquilo que é da sua responsabilidade, inclusive ajudar a população afetada, a população de baixa renda que não tem acesso, por exemplo, a instrumentos financeiros e nenhum acesso a seguro. Se perderem a casa, eles não poderão voltar ao normal sem o suporte do governo. Ou a população das áreas rurais, os agricultores, que têm apenas poucas colheitas e sobrevivem disso. Se eles não contarem com o apoio do governo após a perda das suas colheitas, jamais poderão voltar ao normal. Se olharmos para os custos mais altos e as receitas mais baixas, percebemos claramente que é por isso que a pressão é dobrada no orçamento público. A pressão é o dobro do impacto, porque as áreas afetadas têm receitas mais baixas, menos receitas de impostos, menos turismos, as receitas das exportações caem. É por isso que os governos precisam gastar mais dinheiro com uma receita menor nas áreas afetadas. Por isso é tão importante que os governos tenham estratégias adequadas de gestão de risco no caso de desastres, inclusive cobertura de seguros. E o objetivo de retornar ao normal e reativar a economia assim que possível. Caso contrário, o que acontece quando essa avaliação não é feita da melhor forma é que os governos precisam fazer uma realocação orçamentária e transferir dinheiro ou recursos do desenvolvimento social, infraestrutura pública, novas construções e estruturas e transferir esses dinheiros para as áreas afetadas. Às vezes, precisam aumentar os impostos ou criar novos impostos para conseguir cobrir as despesas. Em alguns casos, precisam aumentar a sua dívida, prejudicando as gerações futuras. Vamos para o próximo slide. Aqui, nós vemos alguns exemplos de instituições internacionais renomadas que explicam a importância dos governos terem seguro. Por que é importante que os governos tenham seguro, mas também o impacto positivo que isso pode ter na sua classificação de crédito soberano? Principalmente porque, se o governo estiver bem protegido, ele terá uma maior resiliência fiscal e financeira. E o governo que possui resiliência financeira tem um impacto positivo no seu risco de crédito. O risco de crédito é extremamente importante para os governos.
principalmente porque caso o governo perca a sua classificação de crédito soberano após uma grande catástrofe, um desastre natural, além de todos os prejuízos econômicos e custos relacionados à recuperação imediata e reconstrução, automaticamente a sua dívida atual será ainda mais cara e será muito mais difícil e caro aumentar a dívida se você perder a classificação de crédito. Por isso, é tão importante que os governos tenham consciência dos riscos que enfrentam e do impacto que um desastre natural pode causar sobre a sua resiliência fiscal. Eles devem estar preparados e ter soluções prontas para ajudá-los a enfrentar esse tipo de situação. É isso que nós fazemos na divisão de soluções para o setor público. Nós ajudamos o governo a entender isso e nós proporcionamos soluções sob medida para atender às necessidades de cada governo. Próximo slide. Aqui nós mostramos algumas vantagens claras para o setor público possuir seguros. Se olharmos, por exemplo, a velocidade do pagamento de prêmios que nós podemos conseguir com as soluções paramétricas, vamos falar um pouquinho mais sobre isso ao longo da apresentação e Andrea explicará em detalhes como as soluções paramétricas funcionam. Mas essa é uma das questões mais importantes. Receber o prêmio rapidamente, ter dinheiro que poderá ser injetado diretamente na reativação da economia. Vamos falar sobre por que isso é extremamente importante para que os governos possam voltar ao normal assim que possível. Não há nenhuma obrigação de devolução, diferentemente do caso de empréstimos. Nós já vimos muitos governos tentarem comparar as taxas de crédito com o prêmio. Esse não é o caso. No caso de empréstimos de crédito para contingências e outros tipos de empréstimo, você tem que devolver o dinheiro. No caso do seguro, é diferente. Você não tem nenhuma obrigação de devolução. Se você fizer um empréstimo, em algum momento você terá que devolver o dinheiro que está sendo fornecido no momento. É importantíssimo que os governos entendam isso. E, como mencionamos antes, a redução das obrigações contingenciais. Porque, se você tiver um seguro adequado, um esquema ou estratégia bem definida no seu país, isso também poderá impactar positivamente o seu crédito soberano. Vamos para o próximo slide. Então, o seguro paramétrico é uma ferramenta de transferência de risco inovadora para o setor público. Por que isso é relevante para o setor público? Mais uma vez, porque olhando para a responsabilidade social do governo e todos os riscos intangíveis e seguráveis que o governo precisa enfrentar, lembrem-se, eles não têm apenas a obrigação de proteger os seus próprios ativos, eles devem também proteger a população. E, neste caso, as soluções paramétricas podem providenciar um pagamento de prêmio muito rápido após um evento desses. Porque as soluções paramétricas dependem da mensuração de um fenômeno natural específico ou de um índice pré-definido. E não é preciso ir a campo para fazer uma avaliação dos prejuízos e dos danos que ocorreram. Trata-se de mensurar a probabilidade de uma ocorrência e o próximo tipo de evento. Caso o evento ultrapasse o limite pré-definido, você recebe uma indenização e o dinheiro poderá ser utilizado conforme a necessidade, de acordo com as prioridades do governo no momento do acontecimento. Como vocês podem ver aqui, existem tipos diferentes de risco, como terremotos, furacões, falta ou excesso de chuvas, inundações, seca, muitos outros riscos que podem ser mensurados e podem ser utilizados como um gatilho pré-definido para uma solução paramétrica para o governo. Como mencionamos, a flexibilidade relacionada ao uso desses fundos é de extrema importância para os governos, porque eles precisarão usar o dinheiro de acordo com as prioridades naquele momento. Mais uma vez, é importante mencionarmos uma outra razão que torna isso extremamente relevante. É porque existem muitos outros tipos de riscos não seguráveis, como os custos relacionados à emergência e à perda da receita. Não é fácil implementar todos esses riscos a um tipo de seguro tradicional. Aqui, vamos dar uma olhada na importância e nos desafios. Por que o seguro é importante para os governos após uma catástrofe?
Nós já falamos sobre isso. Os governos enfrentam desafios enormes após uma catástrofe natural e precisam ter solidez financeira para conseguir retornar ao normal assim que possível. Por isso, nós acreditamos que as soluções paramétricas conseguem complementar os seguros tradicionais e proporcionar recursos suficientes de que o governo precisa. A liquidez imediata de que o governo precisa para uma recuperação imediata, para superar a fase de emergência e retornar ao normal para que a economia possa ser reativada, a população consiga retornar ao normal e o governo, mais uma vez, consiga receber as receitas de impostos, o turismo retorne e aconteça novamente um ciclo virtuoso com dinheiro fluindo na economia. Próximo slide. Só para concluir, estes são os exemplos de algumas das soluções de transferência de risco que nós implementamos no mundo e em diferentes linhas de negócios. Aqui nós podemos ver todos os tipos de soluções de transferência de risco na área de energia, propriedade, NatCat, agricultura, mas também para diferentes tipos de riscos como furacão, terremoto, inundação, seca, déficit de energia elétrica. Nós temos também vários formatos de transferência de risco. Temos soluções de seguros, resseguros, temos cat bonds ou títulos de catástrofe, derivativos. Tudo isso só para dar alguns exemplos a vocês. O título de catástrofe da Aliança do Pacífico, um cat bond contra terremotos emitido em 2018 com 4 países da Aliança do Pacífico que se reuniram, México, Colômbia, Chile e Peru. Eles lançaram os riscos de terremoto no mercado de capitais com a ajuda do Banco Mundial e ficaram cobertos contra terremotos por um período de 3 anos. Um outro exemplo relevante é o caso do déficit de energia elétrica no Uruguai, para o qual existe uma cobertura. É uma solução extremamente inovadora contra a seca e a probabilidade de redução da geração de energia em uma usina hidrelétrica. Caso o nível do rio e a chuva não sejam suficientes para gerar energia, de que o Uruguai normalmente necessita, ele terá que ir ao mercado internacional para comprar combustíveis fósseis para gerar a eletricidade de que precisa. Quando ocorre uma seca no Uruguai, não se trata muitas vezes de uma questão nacional, às vezes são ocorrências mais regionais. Não apenas eles não conseguem gerar a energia esperada, mas precisam comprar combustíveis fósseis por um custo muito mais alto, muito maior. É por isso que essa cobertura contra o déficit de energia elétrica estabelece um limite e quando ocorre uma falta de chuva, um pagamento é efetuado de acordo com um índice pré-definido e também quando o preço dos combustíveis fósseis sobe acima de um certo nível. Nós temos também soluções de transferência de risco diferentes, soluções paramétricas para a catástrofe do Caribe. O seguro de catástrofe do Caribe é uma cobertura que protege as ilhas do Caribe contra terremotos, furacões, excesso de chuva e agora cobre também utilities e alguns outros tipos de solução. Esse é um exemplo rápido do tipo de soluções que nós oferecemos globalmente. Eu quero incentivar a todos vocês, se vocês tiverem um cliente, uma necessidade, se você for do governo, nós sem dúvida poderemos ajudá-lo a encontrar uma solução personalizada, sob medida, para atender às suas necessidades. Vou parar por aqui e passar a palavra para a Andrea, que fará a próxima apresentação. Estou à disposição para responder as suas perguntas. Muito obrigada, Ruben. Também quero dar as boas-vindas a todos. Nós pretendemos estruturar soluções paramétricas para NatCat para cobrir riscos subsegurados e não segurados nas matrizes dos nossos clientes na América Latina ou em qualquer subsidiária na América Latina ou em qualquer parte do mundo, onde quer que eles tenham subsidiárias ou algum interesse segurável. Cobrimos qualquer exposição a INPD, NPI, NDPI, NBI,
interrupção dos negócios com ou sem danos físicos que um cliente possa enfrentar. Principalmente nesse mercado difícil, nós vemos que a demanda aumenta cada vez mais. Isso deve-se às maiores retenções que estão ocorrendo, franquias mais altas, suplementos, exclusões e também falta de capacidade. Como Martin definiu muito bem no início, nós temos uma alta exposição a ciclones tropicais no Caribe, no México, na América Central. E, surpreendentemente, no ano passado, nós vimos a Colômbia ser afetada. Então, sem dúvida alguma, existe uma necessidade grande de soluções paramétricas 2.0. Por que nós chamamos de 2.0? Vamos entrar em detalhes sobre as nossas soluções relacionadas a terremotos e temporais. Porque estão relacionadas a gatilhos avançados, por isso as chamamos de 2.0. Esses gatilhos ajudam os nossos clientes a reduzir o risco. Se um cliente é afetado, tem um prejuízo, mas a apólice de seguro paramétrico pode não ser acionada. Vamos passar para a nossa primeira solução temporal. Como diz o nome, está relacionada a tempestades tropicais. Vamos para o próximo slide. A escala de furacões de Saffir-Simpson, ou as velocidades máximas dos ventos. Se olharmos para esses gatilhos apenas, eles não capturam totalmente os impactos localizados. Cada tempestade, cada furacão é diferente, tem tamanhos e intensidades diferentes. O que nós percebemos é que os prejuízos estão altamente relacionados à velocidade do vento observada no local segurado, que pode ser um ativo de um cliente ou qualquer interesse segurável. Nós utilizamos a RMS H-Wind, uma provedora terceirizada independente que usa tecnologia obtida de dados que eles coletam de aviões, satélites, estações meteorológicas locais. Todos os dados são reunidos e avaliados e nós recebemos um relatório com informações sobre o vento e as velocidades do vento em toda a área de interesse. Nós não avaliamos apenas um gatilho, nós avaliamos o impacto que pode ser causado pelo furacão. Já temos usado essa tecnologia no nosso mercado na América Latina desde 2017. Vamos ver um exemplo de como isso funciona na prática. Aqui temos o furacão Maria, que impactou Porto Rico em 2017. E temos uma área próxima ao aeroporto, em San Juan. Temos uma estrutura pré-definida de pagamento do prêmio. Nós começamos a pagar quando o vento atinge 60 milhas por hora, um valor de 20% do limite pré-acordado, nesse exemplo de 5 milhões. E as velocidades do vento relatadas foram de 103 milhas por hora. De acordo com a estrutura pré-definida de pagamento do prêmio, no limite essa apólice teria pago 100%, chegando aos 5 milhões. Vamos ver o próximo slide. Se tivéssemos mais de um local, porque a vantagem desse produto é que podemos alocar limites diferentes para locais diferentes. Isso nos permitiu, por exemplo, fazer uma simulação de franquia dependendo da estrutura. Acrescentamos 3 novos locais, Bayamón, Ponce e Mayagüez, em Porto Rico. Como vocês devem se lembrar, o furacão Maria afetou demais a área da Grande San Juan, mas não afetou tanto as áreas no sul e oeste da ilha. Isso está refletido aqui nas velocidades relatadas do vento de 71 a 79 milhas por hora para Ponce e Mayagüez. E nessa estrutura, esses locais teriam recebido uma indenização de 40% do prêmio, que, no geral, ainda é um valor muito bom para esse exemplo. Ilustra claramente que nós conseguimos ter toda a flexibilidade necessária quando falamos de mais um local. Nós podemos alocar diferentes limites e conseguimos enxergar o impacto localizado demonstrado claramente aqui. Quero mencionar rapidamente os terremotos. Vamos para o próximo slide. Porque nós temos uma grande exposição a terremotos na região, não relacionada especificamente a mudanças climáticas, mas é uma exposição importante. No próximo slide, vemos a mesma coisa de que falamos. Soluções paramétricas 2.0,
onde utilizamos gatilhos que possuem uma correlação melhor com o impacto localizado de um cliente e com o local segurado. Então, temos um gatilho simples de acordo com a magnitude do terremoto. Por exemplo, enfrentamos o desafio de um terremoto de magnitude moderada diretamente onde o cliente está. Se o epicentro for naquela área, o prejuízo pode ser igual a de um terremoto muito grave acontecendo em um local distante da área segurada. Então, nós realmente acreditamos que a correlação próxima entre o prejuízo financeiro direto ou indireto funciona muito melhor com o gatilho baseado na gravidade do terremoto, que pode ser um PSA ou MMI. Para essas soluções, nós utilizamos a USGS como uma provedora terceirizada independente. No próximo slide, temos mais um exemplo baseado no terremoto que ocorreu na Guatemala em 1976, onde temos um local segurado. Usamos uma estrutura de pagamento do prêmio baseada em PSA, começando em 30%, pagando 20%, conforme a intensidade aumenta, o nosso pagamento do prêmio e a porcentagem do limite pré-acordado também aumentam. Nesse exemplo, nós teríamos pago 80% do valor pré-acordado de 10 milhões, devido ao PSA relatado pela USGS de 79%. Então, como seria um exemplo envolvendo diversos locais? Vamos ver aqui. Aqui nós estamos no México. Muitos de nós ainda se lembram dos 2 terremotos que aconteceram em 2017 no México. Aqui nós selecionamos a cidade do México e identificamos 2 locais, Coyoacán e Santa Fé. Dá para ver que o MMI foi diferente em cada cidade. E também conseguimos ver claramente que, com base na estrutura de pagamento do prêmio que começou em 6.0 e chegou até 8, e o pagamento do prêmio começou em 30% e aumentou devagar para 50, 70, 90 e 100, se fosse uma apólice, nós teríamos pago 30% e 50% do limite pré-acordado, nesse caso de 20 milhões. O que queremos demonstrar aqui é que a cidade do México é uma cidade enorme, mas as intensidades percebidas também podem ser bem diferentes. Na verdade, nesse exemplo não foram tão diferentes, mas pode haver uma diferença bem maior. Vamos, então, dar uma olhada em como podemos ajudar os nossos clientes com esse tipo de solução. Vou mostrar a vocês algumas histórias de sucesso e exemplos que aplicamos desde que começamos a trabalhar com as soluções paramétricas. O primeiro exemplo é relacionado a linhas de distribuição e transmissão. Para esse tipo de ativo, é muito difícil encontrar cobertura no mercado tradicional de seguros. Normalmente, elas são excluídas das apólices de seguro de propriedades. Muitos clientes sofreram prejuízos enormes durante os últimos furacões em 2017. Então, tornou-se ainda mais difícil encontrar cobertura. As coberturas ainda têm sublimites, os ativos são geograficamente dispersos, portanto, é extremamente difícil fazer uma modelagem. O que nós temos feito é, por exemplo, considerar a densidade populacional ou o CEP para modelar e simular esse tipo de ativo e as redes dos ativos relacionados. Um outro exemplo bacana que podemos ver no próximo slide é a indústria turística, extremamente importante para o Caribe e o México. Eles têm muitos hotéis, resorts, parques de diversões e muitos hotéis em frente à praia. Muitas seguradoras têm pouco apetite por riscos para fazer seguros para esses hotéis em frente à praia. Temos também muitas exclusões de campos de golfe, quadras de tênis, mercadorias externas, perda de praia, paisagismo. Temos exposição à interrupção contingencial dos negócios também. Se houver um aeroporto próximo e ele for fechado ou danificado após um furacão e ocorrerem cancelamentos das reservas. Frequentemente, nós utilizamos as soluções paramétricas para cobrir as franquias ou para dissociar, por exemplo, completamente as tempestades de vento e oferecer um seguro paramétrico específico para isso.
Uma outra vantagem que o Martin mencionou no início é que temos riscos secundários ou riscos relacionados a esses secundários, como marés de tempestade, e também podemos cobrir os prejuízos relacionados em uma apólice de seguro paramétrico, desde que o gatilho, que nesse caso é a velocidade do vento, seja atendido e a apólice seja acionada pagando o prêmio. Um outro exemplo está relacionado às instituições financeiras. Existe, após uma catástrofe, uma inadimplência no pagamento de empréstimos ou, por exemplo, o governo estabelece um período de tolerância. Não existe nenhuma cobertura disponível para esse tipo de exposição. Normalmente, os ativos estão dispersos. Portanto, é difícil fazer uma modelagem para propriedades e residências individuais, certo? Então, nós consideramos o CEP e levamos em conta os acúmulos das subsidiárias dos bancos e desenvolvemos um modelo onde pegamos o valor em aberto do empréstimo e o alocamos com base no CEP ou no volume dos empréstimos para cada subsidiária, por exemplo. Se formos para o próximo slide, temos alguns exemplos relacionados aos riscos para mineração e as linhas. Esse é um exemplo específico para o Chile e o Peru, onde temos muitas operações de mineração. E há vários tipos de exposição à interrupção contingente dos negócios, com ou sem danos físicos, porque essas operações dependem muito do funcionamento da ferrovia, dos portos, para exportar as mercadorias e a matéria-prima para os seus clientes. Essas dependências causam problemas e há também muitos suprimentos envolvidos nesse tipo de operação, como materiais fundidos, barragens de rejeitos e muitos outros. Com a nossa solução paramétrica, nós podemos cobrir e estruturar uma ampla cobertura. Os próximos dois exemplos estão relacionados. O primeiro é muito bacana, porque trata-se de uma solução extremamente personalizada que nós oferecemos em 2019. As praias e os recifes de corais estão altamente expostos aos ciclones tropicais e são muito importantes para o turismo. É extremamente complicado conseguir fazer uma avaliação do custo de substituição e não existe nenhuma cobertura com indenização disponível. Portanto, esse tipo de solução envolve muitas dificuldades, certo? Para conseguir segurar esse tipo de ativo com um programa de indenização. Então, nós fizemos uma parceria com a The Nature Conservancy Organization e, junto com o cliente, fizemos um estudo para identificar a área de cobertura e uma estrutura de pagamento do prêmio, que define os danos previstos pelos clientes. E, na época, essa estrutura foi a primeira do tipo a cobrir ativos naturais adicionais, como as praias e os recifes de corais. O último exemplo que quero mostrar rapidamente a vocês está relacionado. É sobre o patrimônio histórico. Nós temos muitas pirâmides, igrejas antigas e áreas históricas em toda a América Latina. Aqui nós temos um exemplo no México, onde nós temos áreas extremamente expostas a terremotos. E se algo acontecer, será extremamente importante para a indústria do turismo contar com algum tipo de indenização após um furacão. Repito, é extremamente complicado estabelecer o custo de substituição desse tipo de sítio histórico e dos patrimônios históricos. Os ativos também podem estar amplamente dispersos, o que dificulta mais a criação desse produto. Uma outra vantagem desse produto é que podemos utilizar a nossa flexibilidade estrutural para alocar alguns limites específicos, por exemplo, que podem estar baseados no risco sísmico associado a essas áreas. De modo geral, o seguro paramétrico não substitui de verdade o seguro tradicional com indenização. Ele tem muitos benefícios, sem dúvida, e é por essa razão que cada vez mais ele é levado em conta. Ele oferece uma cobertura extremamente abrangente,
o pagamento rapidíssimo do prêmio, na maioria das vezes em menos de 30 dias, não há regulação de sinistro envolvida, e nós oferecemos esse seguro como um complemento ao seguro tradicional para cobrir todos os gaps que o Martin mencionou anteriormente e o Ruben também. Agora, eu vou parar e reservar algum tempo para perguntas. Fiquem à vontade e coloquem as perguntas no chat. Podem fazer as perguntas em qualquer língua, português, espanhol ou inglês. Nós tentaremos responder a todas imediatamente. Estamos à disposição. Andrea, eu gostaria de complementar a pergunta que foi respondida pelo Martin. Ela está relacionada a esse exemplo de NetCat. Os pagamentos são acionados apenas pela magnitude da ofensa, mas não pelo valor dos danos reais ou quando são avaliados. Quero complementar explicando que, normalmente, quando a estrutura e o design são definidos, nós tentamos encontrar a correlação adequada entre os prejuízos históricos e o pagamento da indenização. Isso é o que se chama risco de base. Nós não queremos que haja uma base positiva ou negativa. Ou seja, não queremos que as nossas soluções paguem quando não houver prejuízos, mas também não queremos que ocorra um grande prejuízo sem nenhuma indenização ou com um valor abaixo do esperado. Por isso, é sempre importante avaliar os prejuízos históricos para o tipo de risco X ou Y e tentar estabelecer correlações. Por isso, nós desenvolvemos soluções sob medida, personalizadas, porque precisamos trabalhar junto com o cliente para fazer um ajuste adequado do produto, reduzindo esse risco de base. Perfeito, concordo totalmente. Você respondeu a pergunta do Isaac, certo? Temos mais uma pergunta? Sim. Sara, você pode ler a pergunta? Sim, é claro. Temos algumas perguntas. Qual é a causa do seguro paramétrico, em média? Deixe-me responder essa pergunta. Na verdade, depende muito da estrutura de payout que nós definimos para um cliente, certo? E também da região em que estamos trabalhando. Se estamos cobrindo o risco de terremotos ou tempestades de vento. Mas, geralmente, o que nós vimos acontecer nos últimos anos é que falamos sobre uma linha em % em vez de por 1000. Em comparação ao seguro indenização, existe uma diferença. E depende também da exposição. Uma cobertura para terremoto no Chile tem um preço diferente de outro lugar, como, por exemplo, na Colômbia. Então, depende muito da exposição e da estrutura de pagamento do prêmio. Mas esse é um outro elemento importante. No caso de tempestades de vento, nós normalmente temos linhas que começam aproximadamente em 5%, só para dar uma ideia. E no caso de terremotos, depende muito de onde estamos. Mas essas linhas estão normalmente numa faixa de 3%. Eu gostaria de acrescentar uma coisa. Na verdade, isso está relacionado à exposição da área a um fenômeno específico. Porque, em alguns lugares, se você pensar, por exemplo, em Porto Rico e no risco de furacão, você pode esperar um furacão a cada 5 a 10 anos, talvez, e um furacão mais forte a cada período que varia entre 4 e 50 anos. É isso que define o prêmio. A forma como nós subscrevemos essas apólices é a seguinte: a margem não é mais alta do que em outros lugares. Talvez, na verdade, seja o oposto. Porque não existe aqui o elemento de prejuízos inesperados para nenhuma das partes. Trata-se de uma apólice extremamente transparente para as duas partes,
quando a catástrofe ocorrer, se o critério da apólice for atendido, o pagamento poderá ser feito rapidamente, sem nenhuma necessidade de buffers, mas após a exposição da área, isso terá um impacto sobre o preço. Sara, nós temos mais 2 perguntas, uma no chat e outra no Q&A. Sim, vamos lá. Os seguros paramétricos são desenvolvidos apenas para os casos de catástrofes naturais? Além disso, essas soluções são caras. Vocês acreditam que, se mais clientes adquirirem esse tipo de solução, o preço dessas soluções poderá se tornar mais acessível? Será uma satisfação responder essa pergunta. Eu estava digitando a resposta para uma outra pergunta. Vamos começar a responder pela questão do preço. Na verdade, se trata mais do nível de exposição de uma área específica. Quando a exposição é alta, por exemplo, não seria justo tentar criar uma apólice que parece ser barata por fora, mas o valor intrínseco é simplesmente inexistente, porque essa cobertura existe apenas para situações que são realmente fora da realidade, correto? Como, por exemplo, um furacão categoria 6. O seguro paramétrico, na verdade, não está limitado a aplicações para catástrofes naturais e climáticas. Ele é amplamente utilizado nesse caso, cobre fenômenos climáticos de forma mais abrangente, níveis de precipitação, horas de sol para geração de energia, etc. Mas ele pode ir bem além dos parâmetros relacionados ao clima. Nós trabalhamos com índices relacionados ao setor de turismo, por exemplo. Taxa de ocupação de hotéis, estatísticas relacionadas a viagens para os clientes da indústria de hospitalidade. Então, quando o parâmetro ou o valor do índice podem ser mensurados acuradamente através de relatórios independentes e o índice for um bom reflexo do prejuízo ocorrido, nesse caso, temos a qualificação ideal para a apólice paramétrica. Eu acho que temos tempo para mais uma pergunta. Sim, nós temos algumas perguntas aqui, mas tem uma pergunta aqui. Vocês já colaboraram com empresas que usam a internet das coisas ou tecnologias com sensores para dar suporte às apólices paramétricas? Sim, nós trabalhamos. O mais importante é que a tecnologia seja sólida, robusta e não falhe, principalmente durante condições extremas, que é o que a pessoa precisa cobrir. Áreas como transferência de risco e também, na possibilidade remota dessa tecnologia falhar, é preciso ter um mecanismo de backup bem definido e pronto para ser utilizado. Claramente, o crescimento do número de redes de dados de alta resolução é uma das razões pelas quais as soluções paramétricas estão se tornando cada vez mais populares. Ok, perfeito. Agora o nosso tempo esgotou. Isso é tudo que nós tínhamos para passar a vocês hoje. Muito obrigada por terem sido um público incrível.
Nós agradecemos a vocês pela atenção, pela participação e pelas perguntas. Essa gravação será disponibilizada nos próximos dias, caso vocês queiram ouvi-la novamente ou compartilhá-la com alguns dos seus contatos. Enquanto isso, por favor, fiquem à vontade para entrar em contato comigo ou com qualquer um dos nossos apresentadores de hoje, caso vocês tenham mais perguntas. Nós responderemos a todas as perguntas que foram colocadas no chat. Será uma grande satisfação continuarmos essa conversa com vocês. Mais uma vez, quero agradecer a todos pela atenção. Nós esperamos falar novamente com vocês em breve. Tenham um excelente dia. Muito obrigada. Obrigado.